Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa conversão se completa quando falamos mais de Deus e menos de nós mesmos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pelo perdão. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. O que é se converter? É quando nós acreditamos sem duvidar, quando nós permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo, quando nós obedecemos sem questionar, quando nós somos mais parecidos com Deus e menos com nós mesmos. Durante a vida inteira nós criamos hábitos, criamos manias, criamos costumes, imaginamos coisas, sonhamos coisas, fazemos planos. Mas tudo isso foi construído longe da palavra de Deus. Então posso concluir que longe da sabedoria de Deus. E eles foram feitos baseados apenas nos nossos interesses e não no propósito da nossa vida, na razão que Deus nos fez. E na maior parte do tempo, nós vivemos como todo mundo vive, sentimos o que todo mundo sente. E na ausência de Deus, nós vamos tentar nos divertir ou procurar coisas que possam tentar substituir o amor que é necessário a cada pessoa. Porém, nenhum desses amores é capaz de suprir a necessidade de Deus. Nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. E quando nós não compreendemos isso, nós começamos uma jornada, onde nós começamos a buscar outras pessoas, imaginando que o amor ele vai acontecer dessa forma, né? Que o amor ele vai poder ser suprido dessa forma. Começamos a querer uma vida diferente da vida que nós tivemos, principalmente quando eu não consigo reconhecer nada que o meu pai ou a minha mãe fez. Então eu tento culpá-los para que essa seja a razão da minha ingratidão. Então aí tudo se justifica, né? Como se eu não fosse capaz de reconhecer o bem que eu recebi, quisesse cobrar o mal que eu não posso pagar. E assim a gente vai seguindo. Porém, quando Jesus ele aparece na nossa vida, quando nós começamos a ler a palavra de Deus e a entender e permitir que o Senhor ele cure as nossas feridas, que ele traga paz e tranquilidade para o meu coração, que eu possa sentir alívio. Com essa tranquilidade, os meus pensamentos eles começam a mudar. Então antes, onde eu ficava procurando um culpado ou uma saída, né? Onde eu ficava preocupado, né? Com coisas diversas que eu não poderia controlar, onde eu sentia um medo terrível de que as coisas saíssem do controle, mas elas sempre saíam e tudo aquilo que eu temia acontecia. Na falta de sabedoria, o medo, ele nos diz, se prepare, não negue. E quando eu nego aquilo que vai acontecer, eu nego a verdade. E quando eu nego a verdade, eu estou negando ao Senhor. Mas a partir do instante que eu confio em Jesus 100%, sem duvidar, sem questionar, obedecendo, colocando a minha vida à disposição de Deus, as coisas elas costumam mudar demais na nossa vida e nos nossos sentimentos e nas nossas palavras. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a partir do momento que o meu coração está cheio de Jesus, cheio do Cristo, nosso Senhor, as nossas palavras se tornam semelhantes às palavras dele. E aquela velha vida, e aqueles velhos costumes, e aqueles velhos hábitos que foram construídos longe do Senhor, eles não cabem mais. Sabe por quê? Porque aquela vida era escuridão, e a conversão é a luz. Se a gente vai lá em Efésios 5, versículos 6 a 8, a palavra do Senhor, ela diz assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus
cairá sobre os que não obedecem a ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Esse versículo tem uma palavra aqui que ela é chave, que é a palavra tola. Nós falamos que quando eu me aproximo de Deus, eu adquiro sabedoria. Quando eu não tenho sabedoria, eu sou um tolo. Então Deus está falando de quem aqui? De que pessoas que Ele fala para mim não ouvir, ou para mim não conversar, ou para que eu tenha que me afastar? Pessoas que têm conversas tolas, pessoas que falam simplesmente coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus nos ensina. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas. Por diversas vezes nós ouvimos coisas. Se você entrar naquele Pensador, se você olhar às vezes diversos sites que se dizem cristão, as frases que eles colocam, para mim aquilo parece um bando de tolices. Por quê? Porque a princípio parece algo que tem algum tipo de sabedoria, mas não se baseia na Bíblia. E tudo aquilo que não se baseia na Bíblia é tolice. Eu posso pegar alguma coisa, uma ideia, um pensamento que se baseia no mesmo princípio bíblico e reescrevê-lo. Normal, não existe problema algum. O duro é quando eu começo a inventar coisas e vou lá e coloco que aquilo, não, isso é de Deus, porque está num site cristão. Não, isso daqui saiu da boca do pregador, não, então isso existe. Tem diversas coisas que pregadores citam como passagens da Bíblia que elas não são. Vou citar uma. Ah, não cai uma folha de árvore se não tiver a permissão de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito em lugar nenhum. E as pessoas repetem isso como se fosse um mantra e uma verdade. Tá certo que a vontade de Deus ela é soberana, mas isso não está escrito na Bíblia. Uma coisa é eu falar, olha, essa frase está embasada na Bíblia, sem problema nenhum. A outra eu falar, isso está escrito. E não está. Então, quando eu começo a me converter, eu tenho a necessidade de buscar na fonte primária as coisas. Eu já não quero ouvir falar de Deus da boca de terceiro. Eu quero ouvir falar de Deus da palavra de Deus. Tanto que todas as vezes que nós trazemos uma frase, nós trazemos os versículos e mais. Incentivamos que você mesmo pegue uma Bíblia e leia todos os dias, para que o próprio Espírito Santo ele possa revelar para você. Porque o problema é quando eu uso o Evangelho para tentar te convencer de alguma coisa que eu quero. O que eu quero te convencer? Sobre Jesus, sobre salvação, sobre mudança de vida, sobre essas coisas. Eu não peço financeiramente nada teu, não te condeno por nada que você possa fazer ou deixe de fazer. Eu digo, olha, esse é o caminho. Quer seguir, segue, não quer, amém. Ótimo, excelente, sem problema nenhum. Mas quando nós começamos a nos converter, nós não suportamos mais sentar numa roda e ficar ouvindo pessoas falando mal de outras pessoas, julgando outras pessoas, condenando outras pessoas. Nós, quando estamos nesses lugares, nós costumamos a falar mais de Cristo. E não, muitas vezes, para ficar apontando, isso ou aquilo, não. Mas a nossa conversão e a nossa transformação e os nossos sentimentos, o nosso testemunho. E as pessoas que nos conhecem, elas mudam. Mas existem dois tipos de amigos. Aqueles que são teus amigos porque ele tem interesse e aqueles que são seus amigos independente do que aconteça. Aqueles que são seus amigos por interesse, quando você começar a se converter, eles vão te abandonar. Sabe por quê? Porque você vai deixar evidente o pecado deles. Quando você começar a tentar ser melhor, você vai começar a falar, olha, eu não vou mais fazer isso por causa disso. Então, a partir do momento que eles fazem, você acaba condenando. Então, se você está se tornando mais sábio, o que você quer ficar conversando com gente tola e ouvindo tolices, fofocas, intrigas, coisas que não fazem bem? Principalmente, você quer entender o conteúdo de uma mensagem, se ela é boa, se ela é ruim? Se a pessoa que você estivesse falando estivesse perto, ela ia ficar feliz ou triste? Ela ia ficar chateada ou brava com você? Se não é feliz, você está falando alguma coisa que não deveria. Então assim, se preocupa mais com a tua vida, se preocupa mais com as tuas coisas. Você entendeu? Essa ideia de ficar julgando os outros, condenando e falando, cara, a tua vida é tão desprezível que você tem que falar da vida dos outros. Será que não tem nada de bom na tua vida o tempo inteiro? Ou tá falando de passado ou tá falando da vida dos outros, tentando colocar a culpa em alguém. Só vive atrás disso. Você nunca tá vivendo o presente. Nunca você tá trazendo nada do tempo agora. E olha que interessante. Essas pessoas que trazem e falam só tolices, vai ter um castigo de Deus sobre ela. E olha a tua vida.
Antes de você se converter, antes de você conhecer o Senhor, tinha muita provação, tinha muita desgraça, tinha muita coisa ruim, tinha muita tristeza, ansiedade, angústia? Tinha? Ah, tinha. Então, esse é o motivo. Por quê? Porque a nossa boca ela é um reflexo do Espírito que está perto de nós. Então, se perto de mim não tem nada que vem de Deus, dentro de mim muito menos. Só vai ter coisa ruim. E aqui também fala uma coisa sobre os que não obedecem a Deus. Então a falta de obediência a Deus é a raiz de todo mal. Então não tem como a gente seguir um evangelho que a gente faz só o que a gente quer e do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer e no momento que a gente quer e boa. Não, porque eu tô indo uma vez por semana na igreja, tô bom, tô salvo já. Já tô salvo, eu posso viver o final de semana do jeito que eu quiser. Você entendeu? Não, porque eu conheci uma pessoa da igreja, agora tá show, tá bom. Nossa, porque antes eu só saía com... Cara, e aí? Você vai estragar a vida dessa pessoa? Porque se ambos não parecerem com Cristo e ambos tiverem um comportamento do Senhor, um vai estragar a vida do outro. Isso é fato. Não é à toa que Deus falou, ó, se aparta dessas pessoas. Tá. E se eu continuar lendo esse versículo, o que Deus vai me falar? Efésios 5, versículo 8 e 9. Antigamente, vocês mesmos viviam na onde? Na escuridão. Mas agora pertencem ao Senhor. Vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então olha que Deus ele faz um comparativo entre a vida tola que eu vivia, né, a vida que vivia me enfiando na vida dos outros, né, gastando as coisas que eu não podia, querendo o que eu não podia, criando planos longe do Senhor, porque o diabo ele é o devorador, ele é o gafanhoto, ele vai arrebentar com tudo que tiver, você entendeu? Não adianta. E quando você vê as coisas, você nem sabe o que você comprou, né? Aquela liquidação da alma, né? A hora que você vê, você já não tem mais nada para perder, né? Tá comendo pão que o diabo amassou com ketchup ainda, né? E Deus diz, olha, antes de vocês se converterem, escuridão, agora vocês são a luz. E não é à toa que Deus diz, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, vivam como o Senhor vive, façam o que o Senhor faria, não mais como era antigamente. Se você viver como antigamente, você continua na escuridão. Não adianta nada. Se você não praticar as coisas que você ouve na Bíblia, não adianta nada. Não adianta nada. Sabe, esse evangelho que você se amolda ao teu tempo, ah não, porque, cara, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Diga aquele que já não tem uma saída, que já não tem mais tempo. Amanhã pode ser tarde. Enquanto Deus tentou te preparar por um percurso inteiro, você ficou lá, sambando, né? E vivendo a vida do jeito que você quis. Ah, não, agora eu não preciso de Deus. Não tem nada de ruim na minha vida, a não ser a minha própria vida, né? Não tem nada de errado. Ah, eu minto, mas é só pra enganar. Eu só engano mulheres, né? Eu só engano caras, né? Então não tem problema. E é só no relacionamento. De resto, eu sou uma pessoa boa, sabe? Sou uma pessoa honesta, sou trabalhadora. Né? Essa é a visão que todo mundo tem das melhores pessoas do mundo, né? Então tá bom, se você é assim, se você entrega 100% do tempo, sem Deus, rapaz do céu, né? Excelente, excelente. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. E como é fácil reconhecer pessoas da luz? Pelo comportamento. Por quê? Bondade, honestidade e verdade. Isso é simples. Simples, é simples, são características fáceis de identificar. A verdade ela não deixa dúvida. A verdade eu não preciso explicar, a verdade eu não preciso falar, não sei nada. A pessoa olha, ela vê que é verdade. Não, isso é verdade. Simples, claro, objetivo. Eu não preciso convencer nada de ninguém, de nada. Às vezes nós falamos coisas que nós mesmos queremos nos convencer. Tem coisa que crente fica aí que eu não consigo. Eu não consigo, pra mim é maluquice. É maluquice. O tempo inteiro ele pega as promessas de Deus e fica jogando na cara dos outros. Porque Deus tem um propósito. Cara, eu não consigo. Não consigo. Tá certo que isso é um fato, mas parece que quando eu falo, eu tô tentando convencer a mim mesmo. Porque se Deus tem um propósito, vamos seguir junto ao propósito. Eu não preciso falar. Cara, é a mesma coisa. Falar pra você assim, ó, vou te chamar pra comer em casa, hein? Vou te chamar pra comer em casa, hein? Ó, vou te chamar pra comer em casa, hein? De eu pegar você e falar, ó, vem aqui, vamos comer. Cara, existe uma diferença entre eu prometer e cumprir.
entre fazer, entendeu? Eu não preciso falar aquilo que eu vou fazer, eu vou lá e faço, é simples. Porque quantas promessas que nós fizemos que nós não cumprimos? Quantas coisas que nós falamos que ficaram apenas nas palavras? Deus não gosta disso, de promessas vazias. Então é melhor se abster de jurar. Se for para você não fazer, então olha a diferença. E aí Deus, ele é Deus. Porque assim, quando eu me converto, ele falou, você se tornou luz. Me obedeça, show. Presta atenção na forma que você tem vivido. Presta atenção no que você tem falado. Não é porque você ajuda alguma entidade, não é porque você dizima, não é porque você faz uma coisa boa que dá o direito de você fazer outra ruim. Então se a gente vai lá em Efésios 5, versículo 15 e 18, a palavra lá diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Olha que palavra interessante. Deus, ele vem e dá a graça na nossa vida. Deus, ele vem e dá a bênção. Deus, ele está falando assim, ó, se você se embriagar, você vai se encher de desgraça, tirar a graça. Então, às vezes eu acho que não tem problema. Eu posso beber uma taça de vinho? Pode. Posso beber um copo de cerveja? Pode. Qual é a relação que eu tenho que ter com a bebida alcoólica? Como se ela fosse um copo de água, que você toma um copo de água e se sente satisfeito. Agora, a partir do momento que eu bebo mais do que eu preciso ao ponto de entorpecer os meus sentidos, eu não estou fazendo aquilo. Por que você não pega? Ah, tá bom, vamos seguir o conceito da bebida. Então nós vamos sentar a comer lá o arroz e o feijão. Você aguenta comer, sei lá, 200 gramas, 300 gramas, carne, faz lá teu pratinho. Você vai beber 10 vezes, comer 10 vezes mais que isso. Ah, mas aí eu vou passar mal. Ué, mas come, qual que é o problema? Você gosta? Você gosta? Não é assim que a relação que a gente tem com a bebida? Não, tô lá comendo alguma coisa, vou tomar. Eu aconselho, sinceramente, pessoas que não têm controle ainda, porque o controle vem com Deus, que eles se abstenham de tudo. Porque senão ela vai cair. E olha o que Deus está falando, vai cair em desgraça. Aquilo que eu tô te dando hoje eu vou tirar. Eu vou tirar. Se você quiser se encher de alguma coisa, que seja do Espírito Santo. Não vivam como ignorantes. Hoje vocês conhecem, hoje vocês são sábios. Hoje vocês não são mais tolos. Presta atenção na maneira que você tem vivido. Ah, mas é carnaval. Ah, não, mas é não sei o quê. Ah, não, mas é... Cara, a gente pega as datas comemorativas que deveriam ser para celebrar o Senhor, sabe? E enche daquilo que o Senhor condena. Qual que é o sentido disso? Ao invés de eu pegar uma data, hoje é meu aniversário, eu vou fazer uma festa, aí eu vou lá e encho a cara. Cara, no dia do meu aniversário seria o dia que eu tenho que respeitar mais a Deus. Não, mas eu vou lá e vou me desgraçar aqui. E boa. E show de bola, beleza, não tem problema nenhum. Porque pra gente a felicidade é isso, é encher a cara. Enquanto quando nós nos convertemos, a felicidade é estar na presença de Deus, pro descrente é beber, pro descrente é comer mais do que precisa, pro descrente é festar. Você entendeu? E a vida dele vive de eventos. A nossa vida vive no dia a dia. A glória que nós temos é no dia a dia. E é nisso que nós prestamos atenção, na maneira de viver, na forma que nós falamos, nas coisas que nós sentimos, naquilo que nós podemos fazer, principalmente para desfazer aquela vida de quando nós não éramos convertidos. Tentar desfazer pelo menos um pouco o mal que nós causamos às pessoas. Quando eu peço desculpa para alguém, quando eu admito que eu menti, quando eu falo a verdade, quando eu falo as coisas, sabe, eu trago tranquilidade. Se eu não busco isso, não adianta nada. Sabe, não adianta nada, não tem conversão, não tem luz, não tem nada. Você pode falar o que você quiser, viver o que você quiser, seguir o que você quiser, não tem problema nenhum. Sabe, ninguém tá aqui para te pôr um molde. Mas é aquilo que eu falo. Quer mudança? É do jeito que Deus ensina. Cara, ele é muito claro em todos os versículos aqui. Fala da vida antiga, fala da escuridão, fala sobre beber, fala sobre tudo. Fala sobre tudo. E aí vai de você, o que você quer para a tua vida? Até quando você quer viver nessa meia luz, nesse mais escuro que claro? Até quando você quer ver as outras pessoas saindo do buraco e você continuando nele? Vai chegar um ponto que você vai estar sozinho. E aí você fala, poxa, perdi tanto tempo assim.
E uma coisa é fato, quando a gente chega no fundo do poço, para trás não dá mais para ir, só dá para subir. E aí vai de você. Você quer continuar descendo, você quer subir, você quer fazer o quê? Aí não tem problema nenhum. Você entendeu? Não tem problema nenhum. Cabe a cada um definir aquilo que quer. Então, quando você aceita Jesus como teu Salvador, né? Você vai tentar completar essa transição justamente fazendo isso. Fazendo uma análise, né? Fazendo uma reflexão sobre o comportamento, sobre as palavras, sobre as atitudes, as coisas. Cara, e não tem problema nenhum. Eu falo, meus amigos no começo são os mesmos amigos que são hoje. Só que teve uma diferença. Quando eu não acreditava em Deus e quando eu acreditava. Por quê? Porque eu trouxe isso para nossa amizade, para nossa vida, cada um no tempo, sem impor, sem nada. Sabe? Cada um veio vindo e veio olhando, e é o nosso testemunho que é importante. O cara fala, poxa, o cara era que nem eu, que mudou pra caramba, o cara tá bem. Cara, olha como é que o cara, você olha no cara, o cara tá bem cuidado, não sei o quê. Ó, poxa, eu quero ser assim também. E aí ele vem seguindo o mesmo caminho. Você entendeu? Essa é a importância do testemunho. Senão não adianta nada. Adianta nada. Tá na igreja durante a semana, no final de semana tá... E aí? E aí? Mas de novo, o que mudou? Não mudou nada. Então é uma decisão. Uma decisão. Falar mais de Deus e menos de nós. Pega o teu Face, posta um versículo, pega o teu Instagram, posta uma passagem, posta alguma coisa, compartilha áudio, só compartilha meme, risada, política, não sei o que. Cara, manda coisa de Deus também. Dá uma brecha pra Deus nas tuas coisas também, sabe? Ajuda Deus te ajudar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que o Senhor possa completar a sua transição, que você deixe de ser trevas e se torne luz. Que o Espírito Santo possa realmente encher o teu coração de amor, paz, alegria, que a gente possa colher tudo aquilo que o Senhor disse que nós teremos, né? Bondade, honestidade, verdade, e que principalmente a paz reine dentro do nosso coração e todo aquele sentimento ruim ele saia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.